Tarde a todos, é um prazer poder falar com vocês novamente, né? E hoje com uma apresentação especial da Formalizar, que vai tratar do tema Biometria Manuscrita. Bem-vindos ao Mundo Sem Papel, com o especialista Márcio Silva. Mas antes, como é tradicional, né? Um recadinho, né? Antes da gente iniciar essa nossa transmissão, eu gostaria de destacar que agora o Information Show vai continuar ao vivo, né? Vai continuar na web, numa nova plataforma que tem o objetivo de atender e capacitar o maior número de profissionais do mercado e atingir o maior número de pessoas em todos os estados do Brasil, quem sabe da América Latina. A grande novidade também é que nesse nosso novo encontro, nesse novo formato que a gente está planejando agora para vocês, esse encontro vai ser semanal. Vocês vão receber nos próximos dias, né, uma grade completa dos próximos eventos, e no dia do evento vocês vão receber um link para a apresentação, que vocês podem assistir e compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com os seus diretores, enfim, com toda a empresa onde vocês atuam e seus parceiros. Eu queria também fazer um convite para vocês hoje, um convite especial. No próximo dia 27 de outubro, nós vamos estar realizando presencialmente mais um encontro chamado ECM Meeting. O próximo encontro é o ECM Meeting Seguradoras, que vai se realizar no Hotel Golden Tulip, aqui em São Paulo, na Alameda Santos, número 85, bem próximo da Avenida Paulista. E se, por acaso, vocês tiverem interesse de saber como é que está a grade de conteúdo desse evento, acessem agora o site www.ecmmeeting.com.br/2016. E lá vocês vão ter todas as informações, quem são os nossos convidados, quem são as pessoas que vão estar palestrando nesse evento. E se você tiver interesse, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@iima.com.br ou pelo telefone 011 3392 4111, ok? E agora, então, nós vamos chamar o nosso convidado de hoje. E eu espero que você seja bem-vindo, então, Márcio, ao nosso encontro, e obrigada por estar aqui com a gente. Tá, joia. Obrigado a vocês pela oportunidade de abrir essa nova série. E boa tarde a todos, né, que estão participando. A audiência está bastante grande. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. E vamos iniciar, né, a nossa apresentação. A Suzana já falou, sou Márcio Silva, diretor comercial da empresa Formalizar, e estou aqui hoje para fazer uma apresentação para vocês de como trazer a assinatura manuscrita para o mundo digital, né? Vamos fazer aqui uma breve apresentação, ao final vamos abrir para algumas perguntas, mas vocês também poderão depois enviar mais perguntas, tanto para os meus contatos, como para o Instituto Information Management. Podemos iniciar então a apresentação. Eu vou colocar a minha tela. Bom, biometria manuscrita mantendo a cultura da assinatura no mundo digital. Eu quero abrir a minha apresentação com essa pintura. A ideia é que essa pintura, nós vamos fazer essa apresentação sobre tecnologia, mas eu queria que vocês olhassem para esse quadro. E à primeira vista, acho que qualquer um de nós poderíamos ter pintado esse quadro. Tem umas palmeiras lá no fundo, né? Até parece um cenário bem brasileiro. Mas, se nós dermos um zoom nessa pintura, nós vamos conseguir identificar quem pintou, quem é o autor dessa obra, né? Nesse caso, Picasso. A não ser que você seja um expert em pintura, coisa que eu não saberia dizer, olhando um quadro desse, se ele é de Picasso, você conseguiria identificar o autor. Mas, em geral, nós identificamos o autor
olhando para a assinatura dele e associando a assinatura à pessoa. Portanto, a assinatura manuscrita, ela é um meio de identificação e garantia de autoria. É a nossa marca registrada. E por que não continuar também assinando dessa maneira no mundo digital? Para isso, nós estamos no mercado tendo soluções também de biometrias, né? Nós temos várias soluções de assinaturas eletrônicas, de vários meios, também as mais conhecidas pelo ICP Brasil, mas eu vou aqui atentar à assinatura manuscrita, biométrica. Dentro das biometrias, as modalidades biométricas mais conhecidas, elas são enquadradas como as fisiológicas, que é a digital, a palma da mão, que os bancos usam mais essas duas, os grandes maiores bancos, né? A face e a íris. Na comportamental, nós temos a voz e a manuscrita, que vai ser o foco dessa nossa apresentação, ok? Então, o que é a biometria manuscrita? Ela é muito mais que uma simples imagem da assinatura. Por quê? Porque ela contém algoritmos de alta tecnologia, tá? Não é uma simples imagem. Quando você utiliza o sistema de biometria manuscrita, você, ao colocar a tua assinatura num tablet, num dispositivo de captura de assinatura, a solução vai estar capturando dados como ângulo, movimento aéreo, a pressão que você faz com a caneta sobre o tablet, a velocidade da sua assinatura, a aceleração que você faz, o ritmo, né? Os ângulos, os loopings que você faz na sua assinatura manuscrita. E o interessante dessa biometria, ao qual a Formalizar também trabalha, ela atende aí um padrão ISO, conforme vocês estão vendo na apresentação, por isso que nós dizemos que não é uma solução proprietária, ou seja, ela atende esse padrão e ela pode ser exportada para outras ferramentas, se necessário, para você ter uma garantia aí de continuidade no teu processo. Então, a ideia da solução é uma solução paperless, né? Substituir os documentos em papel por eletrônicos, com validade jurídica, isso é muito importante para nós, né? E segurança, através da biometria manuscrita. Onde aplicar? Né? A ideia é que nós ajudamos com essa ferramenta a vocês transformarem a experiência do seu cliente em 100% digital. Dando mobilidade, ou seja, a solução permite, através dos aplicativos, tanto para Android, iOS, Windows, que você assine em vários meios e dispositivos. No caso do mobile, você então pode ter um contrato de serviço ou documento de qualquer tipo, né, assinado remotamente, de qualquer lugar que você tiver, e você recebe o documento também em tempo real, tanto depois que você assinou uma cópia, ou você recebe um link avisando que você tem um documento para assinatura. E depois você envia esse documento assinado via e-mail. Para a solução corporativa, essa ferramenta, ela vem a reduzir muito o custo também interno das empresas. Né? Na maioria das nossas apresentações e visitas em clientes, claro, a gente ainda está nessa fase de atender ao seu cliente usuário final e buscamos soluções para que o teu cliente na ponta assine de forma eletrônica, com garantia jurídica e segurança, e também vai te reduzir os custos. Mas vamos olhar também internamente, dentro da empresa, né? Em todos os seus processos, como contrato de fornecedores e parceiros, até contratos de trabalho, atas das reuniões, autorizações de pagamento, de reembolsos de despesas ou de viagens, enfim. Dentro das nossas empresas também há um consumo grande, talvez um desperdício grande de papel e de impressão, ou de espaço para guardar arquivos. A ideia, então, é que você seja uma empresa paperless. Para vocês terem uma ideia, Formalizar é uma empresa paperless. Todos os nossos processos internos são eletrônicos, desde a contratação dos funcionários, como eu falei, aos reembolsos, atas de reunião, são feitos totalmente eletrônicos, utilizando a assinatura manuscrita e utilizando até um workflow de aprovação
do documento. Os principais segmentos de atuação, né? Atendemos aí a todos os segmentos. Tanto o mercado financeiro, que é o mercado muito forte, ao qual nós começamos o nosso case aqui no Brasil, hospitais, varejo, na logística, nas empresas de aluguel de carro, na parte de serviços, enfim, onde tiver um documento que você quer coletar uma assinatura nele, e você quer isso em modo, em meio eletrônico, a solução tem total aderência. Como é que nós fazemos isso? Tá? O primeiro passo para uma biometria é você criar um cadastro biométrico. Tá? Então, nós criamos aí um perfil biométrico do assinante, para que você depois tenha uma validação biométrica dessa pessoa, nesse caso, através da assinatura, ou hoje nós já estamos integrados com uma solução também de digital, finger, para alguns processos que inclusive contemplam os analfabetos, ou seja, a solução consegue incluir, né, tem um papel de inclusão do analfabeto no mundo digital, coletando a biometria da digital dele e a testemunha dele assinando com a manuscrita. Né? Isso vai te dar muito mais segurança, isso vai mitigar fraude, a solução não é uma solução antifraude, mas ela mitiga a fraude. E você associando mais elementos, como vocês vão ver mais para frente, no processo, aí você tem uma solução antifraude. Com isso, você cria uma capacidade probatória muito forte, quanto mais metadados você vai criando dentro do teu sistema para te ajudar nisso, numa prova jurídica, por exemplo, então esse nível de capacidade probatória aumenta. Né? E você tem a gestão desse perfil biométrico. Você pode bloquear, desbloquear ou até mesmo cancelar um perfil biométrico dentro do teu servidor. A validação biométrica sempre em tempo real, então depois da coleta e da criação do perfil biométrico no banco de dados, nas próximas vezes que esse teu cliente for assinar, ele simplesmente vai se identificar talvez com um CPF, é o mais usado, e automático, quando ele assinar o documento que você está pondo para ele assinar, a solução vai fazer essa validação no servidor, se essa assinatura bate com a que está cadastrado. Isso comprova e garante para você a autoria dessa assinatura, identificando então o autor e essa pessoa, então dificilmente ela vai poder refutar isso em juízo, né? E aumenta, sim, muito a segurança de quem está contratando lá na ponta é aquela pessoa que você criou um cadastro desse cliente. A nossa tecnologia, isso é muito interessante, tá? Você pode assinar os documentos em qualquer dispositivo, né, dos homologados, que aí é um grande número de fabricantes e modelos de equipamentos, vão desde um iPad, iPhone, claro que esses dois é necessário utilizar uma caneta stylus, por conta da falta da pressão, de mais alguns elementos que nós precisamos na captura dos dados biométricos, mas você pode iniciar um processo num dispositivo da Wacom, que ele é exclusivamente para coleta de assinatura, e ele atende 100% a todos os requisitos, e depois assinar num Apple, ou num iPad, ou num Galaxy Samsung, enfim, e validando entre esses equipamentos, ou seja, não é porque você fez uma assinatura num Tab A da Samsung, que você não vai conseguir validá-lo depois num iPad, e a nossa tecnologia permite que você faça essa utilização multi-devices. Os recursos complementares que eu falei que ajudarão aí na mitigação e bloqueio de uma tentativa de fraude são esses. Foto do usuário, tá? Hoje todos os nossos clientes estão incluindo a foto do usuário, do cliente final, no processo, né? A hora que vai capturar, que ele vai se preparar para assinar um contrato, é então solicitado que ele tire uma foto e é avisado que vai ter um cadastro biométrico. Né? Nós também trabalhamos com o certificado ICP Brasil, no nosso caso, um certificado instalado no servidor da empresa, mas é possível que a gente chame de assinatura híbrida, as pessoas que possuem o ICP, elas podem assinar também com o ICP. E agregamos também outras biometrias, como eu já falei da digital,
Mas qualquer outra, íris ou palma da mão, qualquer outra biometria que você já tenha no processo ou implantado dentro da sua empresa, nós conseguimos incorporar isso dentro do nosso PDF como um hash, um rastro da assinatura. Tá? Então, a gente já tem alguns projetos em andamento dessa forma. Anexação de documentos. Esses documentos, então, são anexos ao contrato, e a hora que o cliente assinou o certificado ICP Brasil, sela, né, blinda todo esse processo, incluindo os anexos, ou seja, ele vai garantir a integridade do processo. Né, ou se houver alguma tentativa de alteração desse documento, ou mesmo dos anexos, a assinatura será cancelada. Nós também temos a possibilidade de colocar as informações do GPS, da geolocalização, se eu estou no mobile. Imagine se eu estou atendendo um cliente na casa dele ou no trabalho dele, eu consigo então ter, além de um comprovante de endereço que ele vai me apresentar, por exemplo, associar a informação do GPS para garantir que realmente eu estava recolhendo essa assinatura desse cliente naquele local. E também podemos ter aí algumas autenticações via SMS. Aqui nós temos para os clientes alfabetizados e analfabetos, como eu falei lá no início, né? Para o alfabetizado fazemos o cadastro da assinatura manuscrita, para o analfabeto cadastramos a digital dele e a testemunha dele é cadastrada com a assinatura dele, para que ele seja assinatura a rogo, conforme preceitua a legislação, neste caso. Falando resumidamente sobre validade jurídica, essa é uma discussão bastante grande, que nós tivemos também lá no Information Show, em outros eventos, é um item bastante sensível, mas eu posso garantir a todos vocês que podemos considerar como um item superado, ou seja, existem à disposição várias legislações, várias formas de dar uma garantia jurídica para esse processo com assinatura manuscrita. Como todos os nossos clientes já consultaram escritórios renomados de advogados, especialistas em meio digital, com destaque Alexandre Ateniense, né? Também temos a Patrícia Peck, o Renato Opson Blum, todos esses são especializados aí no mundo digital. E o que eu posso dizer é que nós nos apoiamos principalmente na medida provisória 2200, de 2001, é a medida que criou o certificado ICP Brasil, em nosso país, e nós estamos enquadrados no artigo 10º, parágrafo 2º, ok? Então, aqui seria o grande, vamos dizer assim, guarda-chuva de legislação que nós nos apoiamos. Claro que lá na medida, nesse artigo, nesse parágrafo, é necessário que haja uma adesão prévia e formal entre as partes que estão assinando esse documento eletrônico. Os nossos clientes, na maioria deles, optaram por colocar uma cláusula no contrato, chamando a medida provisória, o artigo e o parágrafo, ok? Mas isso você também pode criar um termo de adesão. Também é um processo único, no início dessa relação que você vai ter com o cliente no mundo digital. A medida provisória, então, diz que não obsta a utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade. Claro, você tem que garantir essa comprovação de autoria e integridade, e a nossa solução está em conformidade com a medida provisória, tá ok? Falando um pouquinho de segurança, né? Então, nós temos aqui, como produto final, ou resultado final desse processo de assinatura manuscrita, é um PDF, um documento nato digital. Não vamos confundir documento nato digital com digitalizado. O digitalizado você também criou no computador, imprimiu, pediu
a coleta da assinatura desse cliente no papel, e aí digitalizou. Então, esse é um documento digitalizado. O Nato Digital, ele nasce também no computador e vai permanecer sempre no computador. Aí eu assino num dispositivo eletrônico, o cliente, dependendo do dispositivo, ele visualiza o contrato ou o documento por inteiro, como se fosse o impresso no papel, e ele assina com a caneta sobre o texto no local reservado, como se fosse num papel, não mudando nada na cultura da assinatura autógrafa manuscrita. Nesse documento Nato Digital, a nossa tecnologia embute, tá, todos os dados biométricos daquela assinatura que foi endereçada para esse documento, porque ele tem um hash que vincula a assinatura ao documento, tá, que não permite que seja copiada ou essa assinatura seja reutilizada ou usada em outro documento, ela tem um endereço certo. Tá? Tecnicamente, ela tem o endereço certo. Essa guarda dos dados biométricos, mais os dados da assinatura eletrônica, atende uma publicação do Gartner, que são os padrões de formatos para arquivamento de documentos eletronicamente assinados. Então, nossa solução trabalha com criptografia, eu tenho como ter a rastreabilidade da assinatura, tem um histórico de assinatura no próprio documento, disponibiliza a leitura e verificação da integridade desse documento após a assinatura em qualquer leitor, ou nos leitores de PDF mais populares. Vou estar utilizando um certificado ICP Brasil para blindar todo esse documento, para garantir a integridade dele. Ok? E aí o padrão PDF, PDF-A, conforme a ISO 32000. A solução também fornece aí uma trilha de auditoria, ou seja, o compliance, a auditoria, vai ter acesso à vida desse usuário, ou à vida dessa assinatura do usuário ao longo do tempo, fica registrado, tanto como vocês estão vendo na tela, a imagem da assinatura que foi feita naquele momento, e não sei se está dando para ver direitinho na tela, embaixo da assinatura, ele está identificando o equipamento que foi usado para aquela assinatura. Então, vocês veem aí, a assinatura iniciou com um Samsung, depois foi assinado por um tablet STU da Wacom, um iPad, e assim sucessivamente. Então, nós marcamos e identificamos o equipamento, inclusive o ID desse equipamento, depois você tem um resultado onde informa o match que foi feita a confrontação dessa assinatura com a base de dados, qual foi o resultado percentual dessa validação. Aqui está tudo verdinho, ou seja, todas essas assinaturas bateram com o que está registrado lá na base de dados. Se não tivesse dado o matching, o resultado favorável, você teria aqui a informação em vermelho, dizendo que não teve verificação, não deu a verificação, não deu a validação. Qual foi o percentual? Fica marcado em vermelho, mas você também guarda essa imagem até para uma inspeção visual, se assim vocês desejarem. A solução atende as principais normas mundiais. Essa é uma tecnologia, o engine biométrico foi desenvolvido em Israel. Hoje, a nossa tecnologia está de posse de uma empresa italiana, nós somos os representantes deles aqui, e por eles atenderem o mundo inteiro, nós somos um dos maiores players de mercado, no mercado mundial, para assinatura manuscrita, então ele atende aí a várias normas mundiais sobre assinatura eletrônica. O interessante é que essa biometria, você consegue ter ainda uma perícia forense, ok? Se o cliente, o usuário, ainda assim, questionar a assinatura dele, se fosse no papel, o juiz iria pedir uma perícia da assinatura dele no papel. No caso do eletrônico com a biometria manuscrita, isso também é possível. Fazer essa perícia, só que no documento eletrônico, ok? Então, o perito vai extrair todos os dados da biometria que estão embutidos naquele PDF para uma ferramenta forense, onde ele consegue, então, ter elementos
para redigir um laudo atestando se aquela assinatura é verdadeira ou não, independente dos logs biométricos. Então, isso aí te garante muito mais segurança e garantia jurídica no caso de uma contestação dessa assinatura. Para ilustrar essa ferramenta de perícia forense, inclusive um pouquinho, vocês vão conseguir visualizar em formas de gráfico os dados biométricos que nós coletamos, como pressão, velocidade, aceleração, ângulo, o movimento aéreo, no vídeo que eu vou colocar agora para vocês assistirem rapidinho. Pronto, deu ali para observar bem aí, porque lá no início da apresentação eu coloco um slide que nós temos uma solução que a nossa assinatura é muito mais do que uma imagem. Então, uma imagem digitalizada, escaneada ou desenhada, salva no computador, ela não tem essas propriedades porque ela não tem os algoritmos que estão por trás da nossa tecnologia, e aí você não tem essas visões, nem esses recursos, nem aquela visão tridimensional da assinatura. Quer dizer, fica muito fácil uma perícia dessa assinatura. A nossa tecnologia já foi submetida a vários peritos aqui no Brasil, que até disseram que os elementos que a tecnologia fornece são maiores do que ele tem hoje para análise de uma assinatura no papel. Falando um pouquinho dos nossos diferenciais, então, a assinatura manuscrita é a biometria mais adequada para assinatura de contratos e documentos. Tá? Todas as biometrias têm as suas utilizações, mas nós acreditamos fortemente que a manuscrita mantém a cultura da assinatura manuscrita no mundo digital, porque ela também garante a manifestação da vontade do seu cliente em assinar o documento. Dificilmente ele vai dizer que ele assinou por engano ou de que ele foi coagido a fazê-lo, enfim, não tem como. Ele tem que estar lúcido, apto, à disposição para fazer a assinatura dele, que é um ato de reflexo, é do nosso cérebro, é da nossa pessoa. Okay? E aí, nós mantemos aquela imagenzinha no documento da assinatura dele, muito mais para manter essa cultura visual, mas vocês viram no vídeo anterior, de que por trás dessa imagem tem muito mais elementos, e são os elementos biométricos da assinatura manuscrita. A Formalizar ela é pioneira e líder no Brasil em soluções de assinatura eletrônica por biometria manuscrita. Nós temos vários cases funcionando, em produção, aqui no Brasil, em alguns segmentos até diferentes, né? E nós temos aí, como eu falei, o Engine, a tecnologia que é considerada a melhor biometria manuscrita do mundo, atestado conforme o desenho. Houve aí essa competição em 2011
com mais de 20 engines mundiais. Essa competição foi feita na China, para empresas, né, privadas, vamos dizer assim, e a nossa tecnologia ganhou como a mais robusta, segura e precisa na questão de validar uma assinatura. De lá para cá não houve ainda nenhuma outra competição, houve mais duas, se vocês pesquisarem, mas foram restritas a universidades, ou seja, tinha um outro foco, não tanto comercial, mas muito mais no acadêmico. Os nossos clientes, aqui nós temos o Hospital Sírio-Libanês, na parte de atendimento aos pacientes, quando eles chegam para dar entrada no hospital, eles são recebidos com um tablet Samsung Tab A e fazem assinatura nesse equipamento. Banco BMG, a Sabem, que é um grupo de Porto Alegre, tem uma seguradora, e o Banco Honda, que aí é o mais recente cliente nosso. Então, se alguém for adquirir um Honda nos próximos dias, já pode pedir para assinar num tablet que já está funcionando nas concessionárias Honda. Os benefícios que a tecnologia traz, e isso foi constatado, tá, pessoal? Realmente, os nossos clientes conseguiram planilhar isso. Tá? E conseguiram constatar o aumento de segurança. Claro, o processo eletrônico te dá muito mais segurança do que o processo em papel, o aumento de eficiência, e o aumento de eficiência otimiza custos também, né? Você pode otimizar pessoal, inclusive. Surpreende o cliente quando ele vê que ele está assinando de uma forma que ele está acostumado, como se fosse no papel, no mundo eletrônico, e a questão de garantia de segurança pela biometria, ou seja, ninguém vai poder fazer a assinatura por ele dentro dessa organização que adotou a tecnologia. Aí nós temos fortemente a questão de aumentar a mobilidade, e uma bandeira bastante atual, né, gente? Que é agregar o quê? A sustentabilidade. A sua empresa sem papel, né? Isso tem um reflexo, tem uma cadeia bastante grande de que nós vamos estar ajudando nesse sentido. E, claro, tudo isso reduz os seus custos. Bom, eu gostaria de finalizar, aqui também estão os meus contatos, não está o meu e-mail, mas o meu e-mail também é marcio@formalizar.com.br. Muito bem, a gente tem aqui também algumas perguntas que estão chegando pelo e-mail, tá? E eu vou começar com a pergunta do Rafael. Okay. O Rafael Almeida, tá? Ele trabalha na Willpro. E ele disse o seguinte: estamos trabalhando com um projeto muito importante de mobilidade com nossos técnicos em campo. Hoje, eles trabalham com papel para os seus atendimentos e agora temos que implementar o sistema mobile para o trabalho de forma mais integrada. A minha dúvida, a dúvida do Rafael, né? Como podemos colocar um formato que nos dê garantia de assinatura feita pelos nossos consumidores? E assim, se precisar de de provas, conseguiremos usar essa questão como prova jurídica. E ele tem mais uma duvidazinha. Essa solução é um aplicativo? Para que funcione esse formato de assinatura, é necessário um equipamento específico ou qualquer aparelho, ou funciona em qualquer aparelho celular? Vamos lá, boas perguntas. Para operação em campo, é muito simples. Você pode utilizar um dispositivo, eu já vou juntar até com a segunda questão. Um dispositivo, hoje, nós recomendamos um homologado, não existe uma marca ou um dispositivo especial, tá? Como eu falei, existem vários equipamentos. Equipamentos já tiveram com uma caneta própria, que já vem junto com ele, com certeza ele vai ter uma adesão 100% para capturar todos os dados biométricos. Do seu cliente lá na ponta... Vou te interromper. Abre a sua câmera para a gente ver a sua carinha. Ah, tá bom. Tudo bem? Não? Não, ainda não. Mas continua falando. Calma, já sei o que é. Era o compartilhamento aqui. Pronto. Isso, maravilha. Vamos lá. O cliente em campo, ele pode
colocar a assinatura dele num tablet, tá? Eu não precisaria fazer um cadastro biométrico desse cliente. Basta ele fazer a assinatura dele, o teu agente confrontou com o documento. Eu não sei se o seu processo exige uma cópia desse documento. Então ele pode fotografar com o próprio mobile, somente para você ter certeza de que ele não está inventando uma assinatura ali na hora no tablet. Eu consigo, como eu mostrei lá no vídeo, fazer o que? A perícia dessa assinatura, independente de ter um banco de dados biométrico. Toda a biometria que é feita, ela é embutida no PDF que está sendo assinado. Por isso você consegue fazer uma avaliação pericial nesse documento e poder provar em juízo que a assinatura era dele. Voltando, nós temos sim aplicativos de assinatura para Android, como eu falei, para o iOS. Tá? Isso funciona tanto com aplicativos nossos, ou eu posso estar integrado com o aplicativo da tua empresa. Ou seja, para o teu usuário final, ele vai ser totalmente transparente, ele não vai conseguir enxergar que tem uma app nossa embutida lá dentro da sua para fazer essa coleta de assinatura. E então, hardwares, a gente tem aí uma lista grande, todos os homologados eu garanto 100% dos dados que eu falei lá atrás de pressão, velocidade, aceleração, movimento aéreo, ângulo, eu consigo pegar todos esses, tá? Mas nós já estamos testando alguns outros equipamentos para ampliar um pouco essa forma de captura, aguardem novidades. Tá. Agora a gente tem mais uma pergunta que veio da Bernadette Silva, ela é do Rio de Janeiro, e ela só pergunta assim, quem pode ter assinatura biométrica e como conseguir? Quem pode ter assinatura biométrica e como conseguir? Eu agora fiquei na dúvida nessa pergunta, mas... Qualquer um pode ter, né? Qualquer um pode ter, qualquer empresa pode adquirir, vamos dizer assim, o custo dessa tecnologia, ela já caiu bastante, então ela está muito acessível a todo tipo de empresa e tamanho, e aí, se for olhar pelo lado pessoal, qualquer um que esteja apto a assinar, claro, né? Se ela tiver algum problema e que não possa assinar, é necessário utilizar outro tipo de biometria. E a aquisição é feita aqui no mercado. Perfeito, perfeito. Então, assim, qualquer um pode ter. E dentro também, acho que desse conceito, acho que as pessoas estão tentando entender um pouco o que é o conceito da assinatura biométrica, né? O José Armando de Nogueira, de Santa Catarina, ele pergunta assim, o senhor acredita que no futuro somente a assinatura biométrica como certificação será aceita como possibilidade de segurança? Acho que ele quis dizer que seria o meio mais seguro para fazer a certificação. Você concorda com isso, Márcio? O que você tem a dizer aqui para o Zé Armando? Tá, Zé Armando, eu concordo em partes. Eu não acredito que no futuro nós tenhamos apenas esses dois modos de assinatura eletrônica, ou seja, por certificado, ou seja, ele por biometria manuscrita. Eu acho que, e como todos nós sabemos, a tecnologia vai avançando, a legislação tem que acompanhar, né? Os itens de segurança também. Mas isso eu posso dizer e garantir que a assinatura manuscrita é sim muito segura, vai perdurar aí por muitos e muitos anos, tenho certeza disso. Ele traz segurança e nós estamos vendo agora que está muito latente a procura que nós estamos tendo por essa tecnologia. E o que nós falamos também, com o tempo vai ser necessário até, às vezes, ter uma dupla autenticação, por exemplo, trabalhar com mais de uma biometria para te autenticar, para te dar mais segurança no teu processo. Então, é isso eu acredito. Ela veio para ficar, só não posso dizer se só vai ficar ela. Eu acredito que vai agregar muito mais outras tecnologias, e aí é o futuro que vai nos mostrar isso. Maravilha, eu também acredito, eu concordo com você, quer dizer, não tem uma única tecnologia que abranja tudo e que seja o top de linha. No momento, isso está se mostrando mais eficaz, no outro momento pode não ser, né, Márcio? Eu acho que é bem por aí mesmo. Aqui também tem uma outra pergunta que veio por e-mail da Maria Martins Gonçalves, acho que é São Paulo, ela não identificou, e ela diz o seguinte, esse tipo de ferramenta para assinatura pode ser hackeado?
Então, boa pergunta. Foi bem colocado. Não pode, tá? Essa ferramenta, essa tecnologia, ela usa uma criptografia, e as criptografias que nós usamos é a mesma do certificado ICP Brasil. Então, quando eu estou coletando a assinatura lá na ponta, independente do dispositivo, e aí depende, e também nós temos duas formas. Independente do dispositivo, a solução criptografa aquele dado biométrico, ele trafega criptografado, ou seja, não tem como fazer, você pode até interceptar, mas para quebrar essa criptografia, é a mesma coisa que a gente quebrar a criptografia que está sendo utilizada no certificado digital. E nós sabemos que isso também é uma corrida. Nós vamos aumentando, né, essas criptografias, né, também para correr desses hackers. Mas se ela for interceptada, lembra que eu falei? Além dela estar criptografada, ela tem um endereço certo. Porque o documento, quando eu gero, eu já calculo um hash e o meu sistema já informa que aquela assinatura ela tem que ir para aquele hash. Então, ele não teria como reaproveitar aquele dado. E só o software consegue abrir essa criptografia para poder inserir no documento. E uma vez que ela é inserida, há uma nova criptografia feita no documento. Aliás, dupla criptografia do próprio software, mais o certificado ICP Brasil no final do processo. Perfeito. Acho que deu para responder, né, Maria? Acho que sim, Deixa eu fazer uma parte. Pois não. Deixa eu fazer uma parte aqui para todo mundo. Quem tiver dúvida, pode continuar mandando pergunta, viu, gente? Não precisa ser agora, você pode mandar por e-mail, pelo e-mail que a gente já divulgou. Manda as suas dúvidas e o Márcio vai ter muito prazer em responder vocês todos, viu? Com certeza. E para encerrar nosso bate-papo aqui, tem o Bernardo Notito, de São Paulo. Ele pergunta assim: de quanto tempo é a validade da assinatura biométrica? Quanto tempo vale essa assinatura? Acho que é isso que ele quer saber. Ele não tem prazo de validade, tá? Não tem prazo de validade. Ela é uma tecnologia, como eu falei em um dos slides, que atende algumas normas ISO, e essas normas, esses padrões ISO, elas já são feitas tanto para que como eu falei, para que a minha biometria não seja proprietária, né? Hoje você está comigo e amanhã você está comprando um outro fornecedor, aquele outro fornecedor, se ele também atende a ISO, você vai poder exportar essa base biométrica para ele e continuar usando lá. E, independente disso, também, o prazo, não existe prazo de validade. É diferente de uma assinatura com certificado digital, que você tem aquele período de validade, mas, se você assinou, só falando uma ressalva aqui sobre o certificado digital, se você fez a assinatura enquanto ele era válido, essa assinatura também persiste pelo tempo que o documento estiver íntegro. Tudo é em relação também à integridade do documento, tá? Então, enquanto aquele documento está íntegro, a assinatura, tanto do certificado quanto a assinatura biométrica manuscrita, estão válidas. Se houver alguma manipulação daquele documento e o documento fica inviolado, as assinaturas são canceladas, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa acessou a biometria, é que o processo de assinatura no documento foi de alguma forma corrompido. Mas não existe prazo de validade. E chegou mais uma última aqui, uma ultiminha, vamos ver. Ó, quem tiver, manda agora, hein, gente? Manda a perguntinha já. Aparecida Souza, Distrito Federal. Esse sistema pode ser utilizado entre áreas de governo e de fornecedores para com o governo? Sim, pode, porque, como eu disse, ele está respaldado com a medida provisória 2.200, ele tem validade legal jurídica e é reconhecido dentro do governo. Nós estamos com alguns projetos em governo, então essa fase de avaliação de aderência jurídica já passaram, tá? E não esqueçam que o meu servidor também de aplicação, ele utiliza um certificado ICP Brasil. Então, a outra parte que recebe esse documento, e se ele der um clique no PDF, ele vai ver que tem um certificado digital, né, dando a integridade naquele documento, garantindo aquela assinatura, aquele processo, aquele ambiente que a assinatura foi feito, e você pode circular isso entre fornecedores, entre órgãos do governo, sem problema nenhum. Tá certo. Então, é isso, pessoal.
Eu vou aqui dar mais uns recadinhos antes da gente se despedir do Márcio. Então, vocês têm mais 2 minutinhos aí, se alguém tiver alguma perguntinha. Podem mandar, né? Mais. Pode mandar mais. E aí eu vou dar um último recadinho. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente hoje nessa sexta-feira meio chuvosa aqui em São Paulo. Obrigada pelo tempo de vocês. E só lembrando, né, gente? Nós vamos estar lançando agora o nosso canal no YouTube. Nós vamos estar disponibilizando nessa plataforma todo o nosso conhecimento, todos esses especialistas, esse pessoal que vem aqui conversar com a gente de uma forma mais prática, que você pode assistir a hora que você puder, a hora de compartilhar com quem você quiser, e a gente vai estar anunciando aí o lançamento do canal Information Show na web, no YouTube. E também, para reiterar o nosso convite, dia 27 de outubro, a gente está com um encontro presencial, ECM Meeting Seguradoras, aqui em São Paulo, no Golden Tulip, perto da Paulista. Se alguém quiser e puder e se interessar por esse nosso evento presencial, evento de um dia só, por favor, acessem o nosso e-mail, contato@iima.com.br ou pelo telefone 011-3392-4111, a gente vai passar todas as informações para vocês. Mais uma vez, então, muito obrigada, Márcio, pela presença, super interessante a sua apresentação, eu acho que vai colaborando para a gente formar esse conceito novo na nossa cabeça, no nosso dia a dia de trabalho, sobre assinaturas biométricas. Muito obrigado, suas palavras finais para a gente falar tchau. Tá joia. Eu que agradeço aí a presença de todos, a oportunidade do Instituto, e a gente poder divulgar, né? Mais do que falar da solução, cases de sucesso, mas é divulgar a biometria da assinatura manuscrita, que ela ainda é bastante desconhecida aqui no nosso país. Obrigado a todos. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana, nosso próximo encontro, dia 4 de novembro, hein, gente? A gente já tem data marcada e tem assunto marcado também, olha. Embarcando recursos de captura móvel para automação de processos documentais, com o especialista Cláudio Chaves. Então, espero vocês no dia 4 aqui na web. Um abraço a todos.